A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, sou a Bispa Eliane, estou aqui trazendo para você mais uma parte, a 13ª aula, né? Desse estudo Curando Feridas Emocionais. Espero que esse estudo esteja te edificando, espero que esse estudo esteja abençoando a sua vida e espero mais. Espero que você esteja compartilhando com outras pessoas que também possam estar precisando ouvi-los e que você, acima de tudo, tão importante quanto, esteja praticando tudo que você está ouvindo, ou pelo menos grande parte que você possa praticar para a sua cura emocional. O tema de hoje intitulamos Portas do Sofrimento. A autora Joyce Meyer vai dizer porque pessoalmente ela experimentou muita dor emocional, assim como talvez você que está acompanhando esse estudo também pode ter experimentado. Ela também se cansou de sofrer. Ela tentava encontrar a cura ao seguir a liderança do Espírito Santo, contudo não conseguia honestamente compreender o porquê o processo tinha que ser tão doloroso. E ela sentia que para poder continuar enfrentando aquela dor, ela precisaria ter alguma resposta do Senhor. Ela realmente progredia, obtinha melhoras, alcançava uma vitória aqui, outra ali, mas parecia que cada vez que fazia algum progresso, o Senhor levava ela a uma nova fase de recuperação, que sempre significava mais dor e tormento emocional. Enquanto ela orava a respeito da sua situação, Deus levou ela a uma visão. Em seu coração ela pôde ver uma série de portas, uma após outra. Cada uma representava um evento traumático em seu passado que causara dor quando ocorria. O Senhor mostrou que cada vez que ela enfrentasse um dos eventos ou situações dolorosas, como, por exemplo, ser abusada sexualmente pelo seu pai, ser ridicularizada na escola por ser gorda, obesa, ser incapaz de ter amigos íntimos, ser sujeita aos medos constantes, ser abandonada pelo seu primeiro marido, ser traída por grupos de amigos da igreja e assim por diante. Essa era uma da nova porta de dor atrás dela que ela era forçada a atravessar. Ela podia recordar vividamente a angústia e o medo, a rejeição e o abandono, a traição e assim sucessivamente. Assim como você, caso tenha sido vítima de algum desses abusos que colocam as pessoas em tais prisões. Quando finalmente permitir que o Senhor trabalhe em sua vida, Ele resolve Ele mostra que você está escondida atrás de cada uma dessa porta. E a autora vai dizer que Deus mostrou que ela estava escondida atrás da porta, de cada uma daquelas portas dos seus sofrimentos. Estava em profunda prisão, buscando refúgio em uma personalidade falsa, em simulação e fechadas. Era simplesmente incapaz de compreender como se livrar. Quando o Senhor começou a libertá-la da escravidão, aquilo doeu. Agora, ela vai dizer que compreende que para ser levada da escravidão para a luz da liberdade, ela deveria atravessar essas mesmas portas de dor ou portas semelhantes pelas quais anteriormente passando para que
para que ela pudesse sair do outro lado. Quando somos levados para a escravidão, pelas portas da dor, devemos passar pelas mesmas portas para sair do cativeiro. Ambos os momentos são dolorosos, primeiro por causa do abuso real, depois por causa da lembrança desse abuso. Com o objetivo de se livrar e curar, o Senhor deve nos levar a enfrentar tais situações, tais pessoas e tais verdades que achamos difíceis, se não impossíveis de enfrentar sozinhos. Deixe-me dar um exemplo, alguns exemplos. Vai dizer a autora o primeiro exemplo. Ela sempre teve pavor do seu pai. Mesmo como uma mulher já adulta de 40 anos, com 4 filhos, ainda assim ela morria de medo do seu pai. Muitos eventos dolorosos tinham trazido medo à sua vida. Ela estava com 47 anos quando o Senhor levou ela finalmente a confrontar seu pai. Ela compartilhou que esse confronto não foi fácil, mas ela teve que olhar diretamente nos olhos do pai e dizer: eu não tenho mais medo de você. Quando finalmente ela falou aquilo para o pai, e declarou a ele a forma abusiva com que ele a tratou, e fez ele entender que ela fez aquilo por obediência, ela teve que estar cara a cara com mais uma porta da dor. Ela sabia que poderia escolher ou atravessar e chegar à liberdade do outro lado, ou continuar na dor através da porta escondida e permanecer sempre com medo do seu próprio pai. Mas ela fez em obediência ao Espírito Santo, ela fez com temor e tremor. É importante notar que ela confrontou por causa da primeira dor, somente porque o Espírito Santo levou ela a fazer. E ela aconselha: não confronte seu abusador apenas porque ela está dizendo que passou por isso. Você deve orar e pedir a direção do Espírito de Deus com relação aos passos corretos que você precisa para a sua libertação. O segundo exemplo: algumas vezes as pessoas são feridas na igreja por outros cristãos. De alguma forma, parecemos pensar que os crentes nunca devem ferir outros crentes. E eles não deveriam mesmo fazê-los, mas as coisas raramente são como deveriam ser. Mesmo na vida do povo de Deus, nós na igreja ferimos uns aos outros, causamos dor uns aos outros frequentemente. Quando isso acontece, a parte ferida, afetada de qualquer associação ou envolvimento com aquele que causaram o sofrimento, escondida atrás da porta da dor, a pessoa ferida pode decidir: já que fui ferido na igreja, continuarei indo às reuniões, talvez, mas nunca mais me envolverei com essa pessoa novamente. Essa é uma das formas da escravidão, porque a pessoa está permitindo que o seu passado a controle. Deus nos levará a um lugar no qual nós devemos sair do esconderijo e correr o risco de sofrer novamente. Quando saímos, isso é equivalente a passar novamente através da mesma porta de dor que nos levou à escravidão. Terceiro exemplo da autora é aprender a submeter-se às autoridades. Pode ser difícil para algumas pessoas. Foi certamente doloroso para ela, já que ela tinha sido abusada por autoridade que conhecera. A atitude dela era: por que eu deveria permitir que alguém me dissesse o que fazer? Ela não confiava em ninguém, principalmente em homens. Quando o Espírito Santo levou a autora à fase da sua recuperação, em que teve que se submeter ao seu marido, a batalha começou. Experimentou um terrível sentimento de rebelião na sua carne. Ela queria ser submissa porque verdadeiramente cria que isso era bíblico, mas a dor da submissão era mais do que ela podia suportar. Ela não compreendia que estava errada com ela mesma. Percebendo
agora que submeter-se a alguém, mas permitir que essa pessoa tomasse decisões por ela, levava-a de volta aos velhos medos e lembranças de quando ela era manipulada e alguém tirava proveito dela, tendo seu pai na figura de autoridade, dizendo que as perniciosas decisões que ele tomava por ela eram para o bem de todo o tempo, odiando tanto o que ele estava fazendo com ela. Além da frustração de ser incapaz de tomar alguma atitude, enfim, tudo isso não deixava muito empolgada com a ideia da submissão. Para ser livre e tornar-se a pessoa saudável que Deus deseja que ela fosse, ela tinha que aprender a submeter-se ao seu marido. Como muitos dos cristãos, ela cria que o ensino bíblico sobre a submissão da esposa e filhos ao pai, ao marido e pai, como cabeça da casa, é um plano revelado de Deus para as famílias. Ela estava convencida de que esse princípio estava estabelecido em sua palavra e, portanto, não tinha escolha a não ser submeter-se ou permanecer-se em rebelião contra o Senhor. Mas certamente era doloroso. Agora ela está livre e pode sentir a satisfação e a segurança na submissão piedosa. Muitas pessoas sentem-se confusas sobre a submissão. Elas pensam que isso significa fazer tudo o que as autoridades lhe diz para fazer, não importa o que seja. A Bíblia ensina que devemos ser submissos somente como convém no Senhor. Colossenses, capítulo 3, versículo 18. Creio que esses exemplos ajudarão vocês a compreender as portas da dor e como elas devem ser enfrentadas. Não olhe para elas como entradas para os sofrimentos, mas como começo da recuperação. Jesus sempre estará com você para guiá-lo e fortalecê-lo, enquanto você atravessar as portas rumo à saúde plena. Lembre-se, a dor é realmente uma parte do processo de cura. Se uma pessoa cai no concreto e a pele dos seus joelhos se esfola, ela se machuca. No dia seguinte, a dor pode mesmo estar pior do que quando a ferida acabara de acontecer. Em certo momento, começará a se formar uma casca sobre a ferida, que é um sinal de que o corpo está envolvido em um processo de cura. Mas, embora agora coberta com a casca protetora, sua ferida continua repuxando, queimando, ardendo, porque há maior volume de corrente sanguínea circulando ali para trazer cura e a área afetada. A ferida inicial traz dor, mas frequentemente o processo de cura traz uma dor pior. Contudo, não é o mesmo tipo de dor, e nem traz o mesmo resultado. As feridas emocionais de algumas pessoas têm sido ignoradas por tanto tempo que se tornam infectadas. Esse tipo de dor é totalmente diferente da dor da cura. Esse deve ser evitado, o outro é bem-vindo. Amanhã, sem sofrimento, sem livramento. Até lá, Deus te abençoe.